que é tão difícil mudar? Essa é uma questão que me intriga bastante, porque na minha trajetória de profissional, de mais de 14 anos de prática clínica, né, como psicólogo, como pesquisador e interessado nos processos de mudança, eu fico me perguntando por que as pessoas não mudam, por que a gente não muda sabendo que precisa mudar, tendo consciência que aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida muitas vezes não está bom, às vezes a nossa vida está horrível, na verdade. Quando está horrível, evidentemente que a gente precisa, pensa e sente que tem que mudar. Por que nós não mudamos? Muitas vezes a pessoa tem intenção verdadeira, reta, busca para ajuda, busca meios, lê, estuda, faz terapia e faz o diabo a quatro para mudar e não muda. Continua sofrendo. Eu tenho uma observação sobre essa questão que é a seguinte: a mudança ela se torna muito difícil na nossa vida porque ela exige, eu vou direto ao ponto, né? Ela exige sacrifício. Não tem mudança sem sacrifício, não tem. É impossível a gente mudar se a gente não for capaz de cortar na própria carne. E é claro, nós vivemos numa época em que se crê ou se tem a fantasia de que tudo tem que ser fácil, rápido, sem custo. É uma época, né, uma era que nós vivemos de um certo repúdio, uma repulsa ao esforço. E não tem mudança sem esforço. Mas qual que é o problema da gente não mudar? O problema é que a gente vai continuar sofrendo. É só esse o problema, mais nada. Nada, mais nada. O único problema da gente não mudar é que a gente vai continuar tendo uma vida de merda, uma vida sofrida, uma vida sem sentido. É esse o único problema. Se nós queremos menos sofrimento, ou ter uma vida que faça sentido, nós precisamos mudar. E eu estou fazendo, né, esse canal, esse material aqui, para levar para vocês, partilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz, algumas observações que eu fiz e que eu creio bastante interessantes, bastante pertinentes nesse campo, que é a minha área, né, de coração, de alma, a área da ajuda, mais especificamente da autoajuda, que é ajudar a gente a aprender formas, ferramentas, técnicas e meios de mudarmos, de transformarmos-nos, de nos ajudar, ok? Quero dizer o seguinte, bom, então que fique bem claro, né, que a mudança é questão de vida ou morte, realmente, para muitos casos, muitas pessoas, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo muito frenético, é um tempo muito agitado, é um tempo muito corrido, é um tempo muito maluco. A maior parte das pessoas, a gente conversa, pergunta pra elas como é que ela tá na correria. Ah, tô na correria. Ah, não sei o que tá corrido. Uma loucura. O celular, então, o aparelho celular, ele tem uma grande... Claro, isso é que eu vou falar é óbvio, né? Mas nem tudo que é óbvio a gente compreende. Isso é fato também. O aparelho celular, ele tem uma capacidade imensa de nos conectar com outras pessoas. É claro, todo mundo sabe disso, a internet, né? Não o aparelho celular. Mas as redes sociais. E é impressionante como nós estamos ficando doentes com aquela tela infinita. Como que aquilo ali deixa as pessoas alienadas, ansiosas, agitadas, desconectadas, ausentes. Então, realmente, o nosso tempo tem muita coisa boa, mas do ponto de vista da saúde mental, eu acho que nós estamos indo muito mal. Muito mal. Eu vou falar sobre isso, partilhar as minhas buscas, as minhas inspirações, as minhas constatações. Por eu trabalhar com as pessoas, para ajudar as pessoas, eu consigo ter um lugar muitas vezes privilegiado de compreensão daquilo que faz a gente adoecer. E hoje eu quero falar sobre a mudança e um aspecto da mudança que é a observação. Ok? Vamos lá. Por que a gente não muda? Eu tenho um modelo
explicação, de compreensão disso, que é um modelo simples. Que está aqui, ó. Ao longo da nossa vida, vou pausar aqui para eu ver a gravação. Voltando. Ao longo da nossa vida, da nossa história, nós vamos colhendo, absorvendo crenças, pensamentos e crenças que são negativos. Sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Quanta besteira a gente ouviu, quanta coisa ruim a gente ouviu, quanta coisa ruim a gente experimentou em termos assim de você é inadequado, você não é bacana, você é muito isso, você é muito aquilo, as pessoas são assim, as pessoas são assado, a vida é difícil, as coisas são complicadas, tudo é perigoso. A gente vai ouvindo isso, né? A gente ouve isso. Quando a gente vai ouvindo, a gente vai, quando é criança principalmente, na adolescência, a gente vai introjetando, a gente vai guardando aquilo dentro da gente. Essas coisas negativas, vai formando o nosso modo de ver o mundo, ver e sentir o mundo. O que a gente chama de crença e pensamento. Pensamentos, crenças negativos. Esses pensamentos, esse que é o ponto que eu quero que você perceba, que você enxergue, que você guarde. O pensamento negativo gera ansiedade. Claro, não tem como. Gera tem outras emoções que ela gera também, que geram, mas principalmente a ansiedade, que é uma das emoções mais difíceis de nós lidarmos com ela. É uma das que está trazendo muito problema. Muitos problemas. Para muitas vidas. O pensamento gera ansiedade. Quando a gente está ansioso, quando a gente fica ansioso, é instintivo, a gente quer fazer alguma coisa para a gente se livrar desse sentimento, porque é ruim demais ficar ansioso. Dói. Aqui, ó. Tem dor. Ansiedade é dor. E quando a gente sente dor, a gente vai fazer alguma coisa para passar, a dor passar, claro. O que a gente faz? Geralmente, de errado, é claro, não é errado no sentido moral, mas no sentido dos resultados. De errado porque faz mal pra gente, traz mais prejuízo, traz mais coisas ruins pra nossa vida. Por isso que é errado, né? Não é a coisa certa de se fazer da perspectiva da saúde, do equilíbrio, da integridade interior, emocional, beleza? Isso que eu quero dizer com errado. A gente pratica coisas, a gente faz coisas negativas, que geram mais ansiedade ainda. Quais são essas coisas? Vou colocar aqui. As principais, né? Ruminação. Ruminação é algo terrível, traz mais ansiedade. A gente ficar passando e repassando alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. A ruminação. Reclamação também é outra coisa muito negativa, muito destrutivo, que gera mais ansiedade ainda, ok? Pornografia. Um dia nós vamos fazer algo só, um vídeo, não, um material só sobre esse tema, que é um tema assim impressionante, como que a pornografia tem crescido nos últimos tempos e como ela tem sido destrutiva na vida de muitas pessoas, para muitas pessoas, pessoas boas, pessoas bem intencionadas, pessoas talentosas, estão sendo destruídas pela pornografia e destruindo a própria vida. E quantas vezes eu já não vi casamentos terminarem por causa disso aqui? Várias vezes já vi. Falaremos mais especificamente sobre a pornografia. Uma outra ação que a gente usa com muita frequência, que faz muito mal para nós, é álcool. O álcool traz, o uso abusivo de álcool gera mais ansiedade. Claro, né? As drogas, todas, maconha, cocaína, heroína, todas as drogas sintéticas ou não sintéticas são ansiogênicas, geram ansiedade. E tá uma farra, né? Brincadeira, o quanto que tá aumentando, né? O uso de drogas,
maconha, cocaína na juventude. Meu Deus, é impressionante. Como que tá aumentando isso? Como que tá deixando? Aí junta com a compulsão por celular, eu não coloquei aqui, mas vou colocar, comportamentos negativos, redes sociais, os compulsivos de redes sociais é desgraça. Compras também, consumo, né? São comportamentos negativos. O que é comportamento negativo? Guarda bem isso, pra você ter uma chave de compreensão. Comportamento negativo é tudo aquilo que você faz. É simples, não tem complicação. A intenção minha também é realmente ser descomplicado. Trazer uma psicologia descomplicada, concreta, real. Ok? Comportamento negativo é tudo aquilo que você faz que gera mais ansiedade ainda. Simples. Tudo aquilo que você faz que traz mais ansiedade é comportamento negativo. Mais do que negativo. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar até em destaque essa cor aqui, ó. É negativo e é destrutivo. Destrutivo. Faz mal. Muito mal. É cultural, né? Tudo isso aqui, praticamente, todas essas coisas aqui, todas, são disseminadas, né? São tão espalhadas assim pela sociedade e como algo normal, algo natural, algo, sei lá, se não for normal, natural, pelo menos que não tem muita importância, né? Tá naturalizado, cada vez mais, todos eles. E as pessoas estão usando, nós estamos usando esses meios aqui, essas coisas, como forma de lidar com a ansiedade. Como forma de curar a ansiedade, abaixar a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito ruim, né? É uma desgraça. Né? A ansiedade é uma desgraça. Quando a pessoa fica... É horrível. Para aplacar. Como que a gente foi ensinado a lidar com a ansiedade? A gente foi ensinado a lidar com a ansiedade usando essas coisas aqui. Fazendo essas coisas. Alimentando dessas coisas. E todas elas, sem exceção, todas. Tem outras, é claro, outros meios, né? Mas todas essas coisas aqui, quando são feitas para aliviar a ansiedade, elas geram mais ansiedade. Por isso, comportamento negativo. E gera a ponto, gente, de destruir a pessoa. Gera ansiedade a ponto que a ansiedade, quando ela vai aumentando, tem que aumentar a dose. Seja de rede social, de ruminação, de reclamação, de pornografia, de álcool, de drogas, de compras. Tem que aumentar. É que vai destruindo a vida da pessoa. Por que destrói? Porque aquele sentimento, aquela coisa tão desagradável, ela precisa de um alívio. E esse alívio, a gente busca nessas coisas, se torna o centro de atenção. Nossa atenção é sequestrada por essas... Ou tem gente que faz uso de tudo isso aqui junto, misturado. Claro, nem todo mundo faz de tudo, mas a maior parte das pessoas que são ignorantes no sentido de não saber lidar de uma forma construtiva com a própria ansiedade, elas buscam alívio por esses meios e se tornam ainda mais ansiosas. Isso pode evoluir, vamos dizer assim, escalonar a um ponto em que a pessoa não volta mais. Quantos casos a gente não vê? Então, se você está me ouvindo, se você quer saber uma coisa da minha parte, que eu falo assim com muita tranquilidade, isso aqui é um tema central da nossa vida. Por que que ele é um tema central?
Porque trata-se de mudar para ter bem-estar. Tenho falado isso para muitas pessoas, falo isso para mim também. Para as pessoas para as quais eu atendo, as quais eu dou aula, eu falo: olha, se você não aprender a fazer-se, sentir-se bem, se não aprender isso, você não terá aprendido nada de realmente significativo da vida. Nada. Se a gente não aprender a fazer-se, sentir-se bem, o que nós teremos aprendido efetivamente da vida? O quê? Claro, outras coisas são legaisinhas, são interessantes, são bacanas, mas isso aqui é fundamental. Sem bem-estar, sem a gente ser capaz de se sentir bem, o que vale a vida? A vida é só um peso que a gente carrega. Talvez a gente não tenha coragem, né, de assumir isso. Muitos não têm coragem de assumir, nem para si mesmo, que a vida não vale uma porcaria nenhuma, porque está muito ruim porque está muita ansiedade, tem muita ansiedade, desconforto, né? Muita gente não tem coragem. Entendo, compreendo, não é crítico o que eu estou falando, estou só fazendo uma constatação. Muitos de nós não temos coragem de assumir que a vida está uma porcaria. É humano, né? Tudo bem. Agora, a questão é, se está uma porcaria, você tem, então, a missão, o dever, se você quiser fazer alguma coisa que preste por você mesmo, você tem a missão, o dever de aprender a colocar-se, a fazer-se se sentir bem, a colocar-se numa situação boa interiormente. Sim ou não? Bem-estar, paz, equilíbrio, liberdade. Ué, quem de nós não conquistar isso, vai ter conquistado qualquer outra coisa que não vai ter tido, né, valor, no sentido de sabor. Eu tô falando isso para destacar mesmo, né, o peso, a importância que tem a gente levar a sério a nossa vida. Levar a sério, às vezes, e falar: poxa vida, eu preciso mudar, né? Caramba, eu preciso mudar. Eu tô fazendo uma vidinha de merda pra mim, sinceramente. A palavra é essa mesmo, a palavra é merda, uma palavra nojenta, mas é merda. É verdade. Muitas vezes nós não temos coragem, isso é verdade, a gente não tem coragem de olhar pra vida, a gente não tem de olhar pra nossa vida e falar: nossa, que vidinha que eu tô me dando, o que é isso? O que é isso? Não, muitas vezes, muitos de nós não tem. Eu entendo, eu compreendo, porque tanta coisa, tanta ignorância, né? É tanta ignorância, a gente foi treinado de tantas formas, treinado do avesso, parece que a gente foi treinado para viver do avesso, viver do lado contrário das coisas. Esse mundo caótico, louco, cheio de informações, cheio de querendo vender, comprar, vender, ter vantagem. A gente tá, eu não tenho nada contra essas questões de venda, compra e marketing. Não tem nada. Acho que cada um está fazendo o que, né? O que quer fazer, o que pode fazer, tudo bem. O que eu estou preocupado, o que eu me preocupo, a coisa com a qual eu me preocupo é a coisa da ignorância, da nossa ignorância, que nos leva a entrar de cabeça nessas fugas, a fugir, né? Pulando de cabeça numa, sabe, a palavra é chiqueiro. Ou pior ainda, fossa, sabe, fossa? Já é uma coisa antiga, fossa. A fossa é aquele buraco, antes, né? Cavado na terra. E ali jogava os dejetos da privada, da cozinha, tudo quanto é porcaria jogava ali. Então era uma coisa, né? Horrenda. É uma coisa você sair correndo da ansiedade, pular dentro de uma fossa, de cabeça, escalar. Comendo aquelas coisas que estão lá. Se alimentando daquilo lá. Por quê que é semelhante a uma fossa? Não que essas coisas aqui, essas fugas são semelhantes à fossa. Porque quando a gente se alimenta e refletidamente, feito
um maluco ou uma maluca descabeçado, sem capacidade de falar, opa, pera, não vou fazer isso, o que eu estou fazendo comigo? Quando a gente não tem esse freio, esse discernimento, isso aqui gera muito, muito mal-estar na gente, muita ansiedade. Você está comendo um negócio, está se alimentando de um negócio que está te fazendo mal. Isso é incrível, né? Eu acho isso incrível. Meu Deus, como que isso é incrível? Como que pode a gente saber que aquilo que a gente está comendo é pior que fezes, mesmo assim continuar? Como que pode? Hã? Como que pode? É o que eu estou tentando explicar aqui. Como que é possível isso? Porque quando você tem ansiedade, você foge para esses comportamentos, eles geram mais ansiedade, mais pensamento negativo ainda. Porque não existe ansiedade sem pensamento negativo. Estou falando da ansiedade nociva, da ansiedade destrutiva. Eu estou falando dessa ansiedade, que é assim, milhões de pessoas sofrem disso. Milhões de pessoas sofrem dessa ansiedade que patológica, descontrolada. Pensamento negativo gera ansiedade, que gera esses comportamentos. Esse comportamento gera mais ansiedade ainda, mais coisa negativa. E aí você tem que fazer mais ainda daquilo que você buscou para você se livrar da ansiedade. Claro que já ficou claro que isso aqui não livra porcaria nenhuma de ansiedade, só aumenta a ansiedade. O que a gente chama isso aqui, ó? Esse ciclo a gente chama de loop. Ó, por quê? Você busca ter uma coisa aqui, que é o pensamento, a crença negativa, que gera ansiedade. Para livrar da ansiedade, você faz certas coisas, essas coisas aqui, ou outras, ou essas todas juntas e misturadas, mais outras, que geram mais ansiedade. Que vai levar você a fazer mais daquilo que estava te... É um loop, é um ciclo vicioso que a gente chama. Bom, o propósito meu é de chamar a atenção, de verdade, meu propósito é esse, chamar a atenção das pessoas que quiserem me ouvir, que acharem interessante o que eu estou falando, foca na minha cara, essas coisas, né? Chamar a atenção para a necessidade da mudança. É preciso mudar. Preciso mudar. Por quê? Se você quiser, enfim, é a sua vida que está em jogo. É a sua vida. Mas não é só a sobrevivência, é a vida mesmo, a vida do espírito, a vida do bem-estar, a vida da satisfação. Nós precisamos levar isso a sério. Precisamos parar de brincar com a nossa vida. Nós precisamos parar de brincar com a nossa vida. Porque nós estamos brincando feito malucos inconsequentes que estão e vão cada vez mais ficarem ferrados, destruídos. Não, mas isso aí eu acho bem difícil entrar na cabeça das pessoas. Pra mim demorou a entrar na minha cabeça. Eu acho difícil. Falo às vezes com as pessoas, parece que a pessoa não tá... É verdade, eu falo com as pessoas às vezes, principalmente quando eu dou aula, eu falo às vezes com as pessoas que estão ali me ouvindo, parece que não é pra elas que eu tô falando. Muito, não é pra elas. Não, isso não. Eu vou fazer mais um pouco, né? Eu vou fazer amanhã, eu mudo, depois eu mudo, logo eu mudo. Eu vou levando. Enquanto você consegue levar e levando, beleza. E o dia que você não conseguir levar mais? Porque isso aqui tem preço. Nossa, tem preço. Isso custa caro. Às vezes quando a pessoa é mais nova, mais jovem, tem mais energia, não acha que vai, né, se arrebentar. Ou que vai acontecer uma tragédia com ela. Ela não pensa isso. Vai levando. Mas um dia aparece. Não aparece. Né? Aparece. Quantos casos eu já não vi de pais de família, homens de família, com família, mulher, filhos, que
pegou isso aqui e entrou na pornografia, por exemplo. E foi levando, achou que não ia ser pego, que não ia dar nada, que aquilo lá era só uma distração inocente e inofensiva, até que, claro, se abre, dificilmente vai reconhecer que está, né, enxafurdando-se na lama. Claro, difícil. Até que a mulher vai e descobre. Descobriu, e aí não quero mais, porque considerou uma traição. Considerou uma traição que tem lá sua razão, com certeza. Foi embora, pegou as crianças, foi embora. Quantos casos são isso? Aí a pessoa, entra naquela desgraça. Aí entra naquela desgraça, a vida desmorona, a vida se despedaça, como se passasse um trator dentro da pessoa. Não é diferente também do álcool, claro. Como que o álcool ele tem poder de nos destruir. Como? É impressionante. Eu acho que o álcool ele é terrível. Uma das piores coisas, sem dúvida, é o álcool. Porque ele é legitimado socialmente, ele está em todo lugar, não tem nenhum problema. É diferente até das outras drogas. Muitos, graças a Deus, em muitos lugares a droga não é bem-vinda. Ainda, né? Ainda não é bem-vinda. Já tem interdito, né? Não é aceito. Ainda bem, por enquanto. Tomara que continue assim. Mas o álcool não, em qualquer lugar. É normal. É normal. Só que ele é escravizante também, né? Escraviza e destrói. Bom, nós falaremos ao longo desse papo nosso aqui sobre esses pontos. E para a gente encerrar, eu quero falar sobre mudança. É necessário mudar. Você que sabe. A escolha é sua. A decisão é sua. Se a sua vida está legal, está indo bem, está tudo jóia, você está curtindo, não tudo perfeito, não tem perfeição, né? Tudo jóia, está legal, está do jeito que você quer, mais ou menos, pelo menos, beleza. Agora, se a sua vida está torta, parece que está te empurrando para baixo, está indo para baixo, fazendo força para enterrar, talvez seja o caso de você considerar que você precisa de mudança. Tá? Talvez seja o caso mesmo. Se a sua vida está uma porcaria, porcaria no sentido de você se sente muito mal, não tem gosto com as coisas. Se a sua vida está assim, talvez você vai realmente ter que deixar essas coisas aqui, ó. Pensa nisso pra você ver. Talvez você vai ter que deixar essas desgraças para poder sair dessa desgraça. Não, a verdade é essa mesmo. Talvez, eu tô usando talvez retoricamente, evidentemente. Se você quiser, você vai ter que sair. Não tem outro caminho. Se você usa rede social freneticamente, fica correndo aquela tela o tempo todo, sem ter a menor razão, o menor sentido para isso, tá viciado. Tem gente que come, eu acho incrível. Gente que come com o celular, comendo, mexendo no celular. Nem porco faz isso, né? Os porcos eles comem lá e ficam lá comendo, concentrado. Cachorro, concentrado ali na comida. Engraçado, o ser humano não, o ser humano fica. É impressionante. Gente, como que nós estamos nos tornando idiotas, que é idiota mesmo esse negócio de celular, de como nós estamos. Como, meu Deus do céu, como que nós estamos caindo que nem patinho, sabe? Não, uma florzinha defesa cai, sabe, no pântano. Como que a gente tá caindo? Numa pena levada pelo vento. Como nós estamos caindo? Cada dia que você passa ali, pensa quanta miséria de passar aquelas malditas daquelas telas. Horas e horas.
Imagina se você dedicasse esse tempo que você fica rolando tela de celular inutilmente, qualquer coisa útil, qualquer outra coisa. Ah, você teria se tornado um mestre. Por exemplo, você fala, ao invés de ficar rolando tela, eu vou, sei lá, aprender a cozinhar. Eu vou aprender a fazer uma atividade física. Eu vou aprender a jardinagem, qualquer coisa. Ler, eu quero conhecer os grandes clássicos da literatura universal, alguns pelo menos. Imagina, nossa, em um ano, quanto tempo você gastou? Vou fazer essa pergunta, nós estamos no final do ano. Quanto tempo você gastou esse ano com rede social, inutilmente? Então, assim, nada contra as redes sociais, evidentemente que isso aqui também eu quero que esteja nas redes sociais. Mas eu estou falando daquela coisa automática. Você faz, e não te leva a nada. É só jogar, só desperdício de tempo. Pior se for só desperdício de tempo, que já é a matéria mais preciosa que nós temos, não sei se você já observou isso, a matéria mais preciosa que você tem na sua vida, que nós temos, é o tempo. É uma das coisas mais importantes. Vai chegar um dia, beleza? Vai chegar um dia que a vida vai falar, pão, acabou o seu tempo. Stop. Vai chegar um dia, ela vai falar, acabou, tchau, já era, desligar, nem questiona, pode, não tem pra onde correr, ué. Não tem pra onde correr. Vai chegar um dia que a vida vai, desligar, ela vai puxar da tomada ali, ela não pede licença. Não pede, ela chega e tira mesmo da tomada, desliga, acabou. Aqui acabou. Então, sendo assim, qualquer coisa mais preciosa que nós temos? É o nosso tempo, não é não? Como nós somos ruins de administrar bem o tempo. Nós desperdiçamos o tempo. Com força. Sabe? Isso sim é ser irresponsável. Pra mim, pra você. Isso vale pra mim, vale pra você. Ser irresponsável. Você tem um negócio tão valioso que é fundamental para sua vida, você jogou fora. Ou eu também, qualquer um de nós, jogando fora. Bom, se você está nessa e quer mudar, porque tá uma porcaria, tá uma tragédia, tá ruim demais, não tá valendo a pena, você está só se arrastando, sentindo muito mal a vida, então você vai ter que sair. Vai ter que sair. Não tem outro caminho. Não adianta ficar indo psicólogo, fazendo análise. Análise, então, Deus me livre. Fazendo análise infinitamente para entender os seus traumas de infância, como que você foi traumatizado, os significados desses traumas. Não adianta. Isso aí não resolve nada. Eu sei disso. Não resolve nada. O que resolve é quando a gente enxerga que nós estamos num loop destrutivo. Sim, estamos nos destruindo. Estamos acabando a nossa vida. Não por maldade. Não é maldade. É ignorância. É diferente. Ignorância é uma coisa, maldade é outra coisa. Nós estamos destruindo, muitos de nós nos destruindo, porque a gente está usando um remédio errado para, por fim, para aplacar a ansiedade. Nós estamos usando o remédio errado. Nós estamos usando a forma errada. Muitos de nós, pelo amor de Deus, nós vamos aprender isso. Nós precisamos aprender. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos aprender que nós estamos usando a forma errada para aplacar a ansiedade. O que você está fazendo, o que muitas vezes nós fazemos, é usar gasolina para apagar fogo, é colocar mais lenha na fogueira, é fazer a coisa ficar pior ainda. É um transe diabólico esse, é uma pessoa que fica hipnotizada, a gente fica hipnotizado diabolicamente, fazendo um negócio que está destruindo a gente. É uma desgraça. Uma desgraça. É como se você pegar, é pior, né? Você pegar você tá com, machucou a perna, machucou a coxa, sei lá, você machucou.
você deu uma topada e fez um solado, aí você vai lá e pega um ferro enferrujado e fica passando ali dentro daquela ferida. Você vai passando devagarzinho. Cada dia você passa um pouquinho. Às vezes, várias vezes no dia, você pega o ferrinho enferrujado e fica passando a sua feridinha. O que isso vai virar? O que vai virar? Pensa. É terrível, pior do que isso que a gente faz, quando a gente recorre a essas coisas aqui para livrar-se da ansiedade. Eu acho que alguém que pega o ferro ali enferrujado e começa a cutucar a própria ferida, eu fico imaginando que essa pessoa deve ter sido ensinada pela avó dela. Olha, quando der uma ferida, você pega um ferro da avó, sei lá quem ensinou, você faz uma movimentação ali dentro da sua ferida com o ferro enferrujado, que é um santo remédio para a ferida, para cicatrizar. É claro, essa avó deve ser o diabo, deve ter sido tomada pelo diabo, né? Para poder fazer um negócio tão diabólico desse. Ficticiamente, né? No caso da avó, até o diabo deve ter tomado conta dela e ela falou para dentro arrumar a ferida com o ferro enferrujado. Ué, não é a mesma coisa? Ou pior ainda, isso aqui? Não é? Não causa muito mais problema na nossa vida? Gente, eu estou falando, veja, eu já falei isso lá atrás, vou falar novamente. Não é por conta de moral. Tá errado. É errado porque errado, moral é o quê? Moralismo, né? Errado porque é errado. Moralismo é interdição, é proibição sem explicação plausível, verdadeira, honesta, justa. Moralismo é isso. O moralismo é errado porque é errado. É errado porque Deus não quer. Isso é moralismo. Agora, verdadeiramente errado isso aqui porque faz mal para a nossa saúde, para a nossa saúde geral, bem-estar. Corta o nosso barato. E pode nos matar, inclusive. Por isso que é errado. E aí, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: como que nós não conseguimos enxergar que essa desgraça ou essas desgraças que a gente está fazendo na nossa vida está nos matando, está piorando as coisas? Como? Que burrice é essa, meu Deus do céu, que nós temos? Que burrice, que burrice. Eu fico perplexo com isso. Em mim, muitas vezes, porque nós estamos aqui no mesmo barco, né, gente? Não tem ninguém aqui com privilégio de fugir das garras da vida, não. Ninguém. Eu, pelo menos, não conheço alguém que não tenha, em algum momento ou outro, caído nas garras da vida. Por bobeira, claro. Faz parte. Não tem. Pode ter título, pode ser professor, pode ser psicólogo, pode ser o que for, pode ser médico, pode ser pai santo, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser o que for. Vai cair. Uma hora cai nas garras da vida, porque nós estamos aqui não para aprender. É isso é o barato, o rolê. É assim? Redes sociais, combinação, reclamação, pornô, álcool, drogas, compra, tudo mais de miséria que a gente faz, nos mata, nos destrói. Por que a gente não consegue enxergar que está destruindo e larga a mão da porcaria? Por quê? Tá, tem esse loop aqui, explica. Claro, só quer ajudar a entender um pouco. Por que não mudar? Ajuda. Mas tem um negócio que eu acho que é mais fundamental ainda. Por que nós somos tão burros? Por que não para de cutucar a ferida com o ferro? Você está vendo que a sua avó, a sua avó, a doida da sua avó falou para você isso? Beleza. Você não está testando? Você não está vendo que está fazendo mais miséria? Por que você não para? Você não tira esse ferro e joga fora do ferro? Olha que desgraça, né? A pessoa vicia em se ferrar. A pessoa vicia em se ferrar. Meu Deus, que louco, que mundo louco que nós vivemos. Que loucura. Não é assim? Mesma coisa, tá ansioso, vai lá, mexe umas punhetas lá, vê a pornografia, toma umas cachaças, faz umas compras. Você vai fazendo aquilo, vai a mesma coisa de ferro. Enferrujado, você colocando na ferida. Mesma coisa. Aquilo lá vai só aumentar a sua dor, a nossa dor.
E a pergunta é essa mesmo, por que então que eu não faço diferente? Por que então que eu não largo mão dessa miséria? Por que então que eu não paro de fazer essa coisa comigo? Não paro de destruir. Por quê? Qual que é o encantamento diabólico que está me tomando? Caramba, só pode ser um encantamento meu, diabólico, uma hipnose do diabo para acabar com a gente. E nós precisamos acordar, meu Deus do céu. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Falar, oxe, chega disso. Eu vou fazer... Eu estou aqui para isso. Eu quero ajudar você a entender como mudar. Eu estou no processo também de mudança. Isso é, todo mundo tá. Eu gosto do assunto, eu me formei no assunto, eu sou especialista no assunto, eu pesquiso o assunto, eu pesquiso na minha vida, pesquiso na vida das pessoas. Estou aprendendo, tem muita coisa para aprender, tem meus desafios, mas meu ofício é esse. É ensinar as pessoas a como mudar, a como parar de se ferir com ferro enferrujado, a como parar de tirar a própria vida lentamente, masoquistamente, sadicamente, parar de tirar a vida devagarzinho. Está tirando devagarzinho. Cada dia você tira um pouquinho. Cada dia você tira um pouquinho do seu equilíbrio. Cada dia você tira um pouquinho da sua alegria. Cada dia você tira um pouquinho da sua liberdade. Esse é o meu propósito. Ajudar-me e ajudar as pessoas a acordar para isso. Meu Deus do céu, criatura, você não consegue enxergar que você está se matando? Então, provavelmente você não quer se matar. Mas você está se destruindo. Fazendo isso, deixando isso te dominar. Eu tenho muitas reticências, né, com o espectro de psicologia tradicional. Tem muito questionamento. Porque às vezes a pessoa vai lá fazer o trabalho de análise, de terapia, que seja, e muitas vezes isso não é questionado da pessoa. Fica com aquela coisa, porquê do porquê, de onde que vem o quê, para onde vai não sei quem, o que aconteceu, essa coisa. Eu estou falando isso porque eu sou da área, já passei por isso também, mas estou noutra hoje. A pessoa não enxerga, o abençoado que está lá querendo ajudar, não pode falar disso aqui que eu estou falando. A pessoa que tem que entender, a pessoa que tem que ter um insight. Ah, meu Deus do céu, que cacete de insight, nada. Você precisa de informação, isso que eu estou falando aqui, ó. Se você está entrando nessas fossas, ou entrou na fossa que você entrou, tem isso aqui tudo? Você está fazendo tudo isso aqui? Ou alguma dessas coisas te pegaram? Você precisa, primeira coisa, sem se julgar, sem se culpar, sem se condenar, porque não é essa a questão, não é julgamento, não é condenação, não é culpa. É você reconhecer, caramba, entrei de gaiato na fossa. Eu entrei de gaiato. Cara, você tá sem querer. É porque a gente nasce, cresce numa sociedade que dá açúcar na chupeta pro bebê. Né? Pro bebê não chorar. Álcool hoje é coisa assim. Não é só hoje, né? Aí é muito tempo, mas é chazinho. Pro bebê também. Fotografia tá aí nas redes, né? Fácil, de graça, a qualquer momento, fácil acesso, não tem, assim, é infinita, né? São infinitas as combinações. Bom, reclamar então é outra coisa que é viciante e, claro, destrutivo, não é? Mas eu quero voltar nesse ponto. O que mais me chama a atenção na minha vida, na minha própria experiência e na vida das pessoas é como que essa criatura, esta e essas criaturas não acordam, como que elas não se tocam parar de fazer misérias, certas misérias que elas estão fazendo com elas mesmas. Como que isso é possível? Como? Eu não sei se é verdade, não pesquisei, mas eu já ouvi dizer que se você pegar uns sapos, colocá-los dentro de uma bacia ou de uma panela de água temperatura normal, temperatura ambiente,
ir aquecendo aos poucos a temperatura devido à temperatura do corpo, o modo de regulação da temperatura corporal deles, vai fazendo uma troca de tal modo que a água vai esquentando, eles não percebem, quando eles percebem já estão cozidos. Impressionante, não consegue sair mais. Não sei, deve ser, uma hora eu até vou dar uma olhada nisso, se é verdade ou não. Se tem fundamentação científica, mas que é assim que acontece com a gente, você está cozinhando ali naquele negócio, a temperatura está cada dia mais esquentando, cada dia mais esquentando, e você não chega uma hora que você fala, basta. Mas eu entendo também, né, gente? Eu entendo, porque eu vou falar aqui, esses comportamentos, talvez o pior de tudo, o maior efeito deles, que vai trazendo aqui, né, ansiedade, seja isso aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. Vazio. Quanto mais a gente afunda essas coisas, mais vazio a gente vai ficando, sem referencial, sabe? Sem ter onde pegar, a gente parece que vai abrindo um vácuo dentro da gente, fora da gente, vai perdendo contato com as coisas. É impressionante, a gente vai perdendo contato. É mesmo, a gente vai perdendo contato, a gente vai perdendo o gosto das coisas, o pique com as coisas, a pegada com as coisas, a gente vai perdendo, vai perdendo. Isso que vai ficando vazio. O que é vazio? A gente não tem mais motivação para fazer outras coisas, não tem gosto. Perde até o tesão de fazer sexo com a mulher, ou com o próprio marido, com a própria mulher, com o namorado, não sei. Perde o tesão, porque tá louco lá com outras coisas. Com aquelas bundas, com aqueles corpos tão perfeitos, com aqueles desempenhos lá de tão maravilhoso, 2, 3, 5 horas sexo, sem nem passar perto de gozar. É impressionante, é claro, ele vai rodando naquilo. A pessoa vai rodando naquilo, vai perdendo contato. Ela chega perto da gente, senta numa situação assim informal, ela não tem sossego, ela não tem paz, ela não tem presença, fica mexendo aquele cacete daquele celular. Porque é muito desagradável, né? Eu pelo menos tento ter essa postura. Você está num lugar, está num lugar, então ali com a pessoa, eu deixo o celular sem notificação, guardo em outro lugar, para ficar ali um pouco. A pessoa senta, desborracha, né? Escorrega com a coluna toda torta, mexendo com a telinha, com aquela cara de anta. Não vai para o meio do mato, não vai. Por que vem aqui então me encher o saco? Não vai ficar aqui comigo nunca. Fica comigo, vai. Pega esse trem aí, vai. Sai da minha frente. Deus me livre, é horrível, não é? A pessoa não consegue ter postura. Muitas pessoas não conseguem ter postura. Atitude de elegância mínima que você tá com a pessoa, você ficar junto com ela. Depende, evidentemente, da situação. Claro que tem hora que você vai precisar olhar no celular, mexer, mas ali é o momento. É o momento. A pessoa, muitos de nós não conseguem mais sacar o momento, o tchan do momento. Vazio? Claro. Aí pensa comigo, lugar vazio, o que você vai fazer quando você está vazio? Não tem nada. Você chega na sua cozinha, não tem nada, está vazio. Você vai fazer o que você vai fazer comida? Não tem. Então, vazia sem ter onde eu me encostar, eu me pegar, eu me ancorar. Sabe? Ancorar-se. Ai, que bom ter um trabalho, ai, que bom ter uma profissão, ai, que bom ter uma pessoa comigo, ai, que bom comer, que gostoso essa comida, tomar esse café, tomar essa água, ai, que bom prestar atenção nesse conteúdo, para aprender alguma coisa, que bom. Isso aí você está se preenchendo, aí você tem referencial. Gente, é simples. Vazia é quando a gente tem pouca coisa na vida que dá prazer pra gente. Verdadeiro. A gente sente vazio. É simples. Se você tem pouco prazer de verdade, não isso aqui é prazer de formiga. Prazer de verdade, se a gente tem, a gente se sente preenchido. E se você notar, são as coisas assim que mais demandam tempo e cuidado
para ter um retorno, é elas que dão prazer realmente duradouro. Nós vamos falar sobre isso depois, outra hora. Mas é aquilo que você faz, que assim, é mais demorado, exige mais tempo, mais dedicação, mais cuidado. É isso que dá prazer. Um relacionamento que você tem com alguém, que você constrói ali uma relação de confiança, de amizade, de respeito, de honestidade, é prazer, traz prazer de verdade. Aqueles lá da internet, da trepação sem fim, aquilo ali dá prazer passageiro, gera ansiedade. Dando até o efeito rebote. Bom, pra gente fechar por hoje, o que eu quero dizer pra você? Nós vamos falar aqui, a mudança ela tem, eu vou falar sobre os eixos da mudança num outro vídeo, mas a mudança, para acontecer na nossa vida, tem vários elementos que a gente precisa observar para a gente mudar. O primeiro elemento, sem sombra de dúvida, é isso que eu estou falando aqui hoje, eu estou chamando você aqui, e eu vou colocar nesse ponto aqui, ó. O primeiro elemento da mudança é isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Observar. Observação. Nós não mudamos se nós não observarmos. Para nós mudarmos, nós precisamos observar uma coisa muito simples, muito básica da nossa vida. Nós precisamos observar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Você precisa ter coragem de fazer essa pergunta. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Pergunta e espera a resposta. Não pode dar resposta, não. Não corre lá para as redes sociais, não. Não corre lá para tomar umas, não. Não corre lá para bater uma punheta, não. Espera. Espera. Pergunta e espera. Se você perguntar para você, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Espera a resposta. Você está indo para o lado certo da sua vida que te traz alegria, que te traz resultados, que te traz equilíbrio, que te traz paz, que te traz avanço, que te traz coesão interior. Você está indo para esse caminho? Por esse caminho? Você está no caminho do buraco da fossa. Por que lado você está indo? Porque você que está se colocando, não é assim? A gente se coloca no caminho. Talvez, claro, isso aí eu entendo perfeitamente, eu entendo isso, esse ponto. Ó. A maior parte de nós nos coloca-se em caminhos desgraçados por ignorância. Por ignorância. Por ignorância. Não saber exatamente, realmente o que está fazendo. Ou não saber que tem um outro jeito de fazer, muito mais saudável. Eu quero que você pense nisso. Porque lá você está levando a sua vida. Você está levando a sua vida para um caminho de realização. Não é perfeição, não tem nada de perfeição. É realização humana. Estou falando de realização humana. Estou falando de realização angelical, não. Estou falando de realização humana. Você está levando a sua vida para a fossa. A fossa cheia de fezes, cheia de dejeto, cheia de urina, cheia de porcaria. Disfarçada de coisa boa. Disfarçada de coisa boa. Pensa nisso e até breve.